Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, e eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutam. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A chuva que lava, é como a chuva. Momento de reflexão. Pois bem, mais uma parábola que Jesus conta, e desta vez para os fariseus. Os fariseus que gostavam muito das riquezas e desprezavam pessoas pobres, né? Não queria saber de pobres. Jesus conta que havia ali um homem rico que fazia festas todos os dias, né? Se vestia de roupas caríssimas, né? Vinhos caros, né? Em meio à mulherada, ele fazia festa todos os dias. Havia ali também um homem pobre chamado Lázaro, que queria saciar a fome, comendo com a sobra que caía da mesa, mas nem isto o rico permitia, né? O que sobrava para o pobre Lázaro era os cães vindo lamber suas feridas que ele tinha pelo corpo. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado direto para o céu pelos anjos de Deus, né? Aconteceu que morreu também o rico e foi para o inferno. E lá no inferno, em meio às chamas ardentes, o rico, que sofria muito, né, ele avistou lá no céu Abraão juntamente com o Lázaro, né? E ali em meio às chamas, o rico pediu ao pai Abraão que mandasse o Lázaro pelo menos molhar
a ponta do dedo, né, e fosse refrescar sua boca, que estava em meio às chamas ardentes, né, estava sofrendo bastante lá no inferno, né. Abraão disse que isso não era permitido, porque existia um abismo muito grande, né. Ou seja, o abismo das ilusões com as riquezas, que não aceita as pessoas se aproximarem da pobreza, dos pobres, né, aqui na terra. Este abismo é preciso que ele seja quebrado aqui na terra, né, com a conversão, para aproximar as pessoas, igualarem, né, as pessoas pobres e ricos, né. É preciso que isto aconteça aqui na terra, para que isto seja quebrado, porque isto não é permitido depois. É este o abismo, as ilusões com as riquezas, que não deixa o rico se aproximar do pobre. E isso só acontece com a conversão. É preciso que isto aconteça aqui na terra agora, hoje, se possível, né? Se você pensa desta forma, como o rico pensava enquanto ele vivia aqui na terra, ou eu ou você, né? O orgulho é quem afasta as pessoas umas das outras, né? O orgulho todo mundo tem ele, porque isto faz parte do pecado original, né, de Adão e Eva. O batismo já é para a gente quebrar o pecado original. Mas não é só batizar, é preciso que haja conversão diariamente, né? A conversão, ela é diária, é uma luta que a gente tem, né? Todos os dias. Todos nós temos pecados, né? Disse Jesus: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas a conversão, ela é diária. Todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus e lutar por nossa conversão, né? A nossa mudança. Aqui não é só os ricos de bens materiais, não, né? Os pobres também. Tem muitas pessoas pobres que não têm nada de bem material, que são ricas, né? Ricas de orgulho. E isto é o que iguala com os pensamentos dos ricos, né? Como este homem, né? Que não, por conta do orgulho, ele não se aproximava daquele homem pobre, né? O Lázaro, né? Que estava ali todos os dias na porta dele pedindo ajuda, né? Ao menos a sobra da comida. Mas o rico não permitia isso, né? Então isto é o abismo que existe, que não vai ser resolvido depois da morte. É preciso resolver aqui agora. É preciso que haja humildade, igualdade. E isto só vem através da conversão nossa, né? De cada um de nós. O rico, se ele tem de tudo, se ele não sofre, se ele já tem de tudo, mas existe milhões e milhões de pessoas passando fome, né, neste Brasil afora. Não digo nem no mundo afora, só aqui no Brasil. São 33 milhões de pessoas passando fome, né? O rico aqui representa os ricos de hoje, né? E o pobre Lázaro, que representa os pobres de hoje, que estão por aí nas esquinas passando fome, pedindo ajuda, né? E muitos ricos nem olham, não querem nem saber disso aí, né? Estão lutando por mais riquezas, para acumular mais, né? E esta barreira que existe entre céu e inferno, ela tem que ser resolvida aqui agora. Depois da morte não vai resolver. Foi o que disse o pai Abraão para o homem rico que estava lá no inferno sofrendo, né? Existe uma barreira muito grande entre aqui e aí. Quem está aí não pode passar para cá. Quem está aqui não pode passar para aí. Por conta desta barreira muito grande, né? Este abismo. Aí o rico disse: não, pai Abraão, pois manda que Lázaro vai lá na casa de meu pai avisar aos meus irmãos e ao meu pai, para que eles previnam, para que eles não caiam neste lugar que eu caí.
E Abraão respondeu que lá, ou seja, aqui na terra já existiam os profetas e Moisés, né? Que hoje é os padres, né? Os pregadores estão avisando. Muitas pessoas hoje não querem saber da palavra de Deus, né? Ou seja, da conversão. Não é só falar em Deus, não, né? Todo mundo fala em Deus. Todo mundo fala em Jesus. Hoje com a internet, né? Essas mensagenzinhas que já vem feita, mas no fundo do fundo não existe conversão no coração das pessoas, da maioria das pessoas, né? Se isso não está acontecendo com você, mas acontece com a maioria das pessoas. É Deus para cá, é Deus para lá, é Jesus para cá, Jesus para lá, da boca para fora. Mas no coração, o coração é coração de rico, como este rico, né, que não queria saber dos pobres, né? Então é preciso que nós quebramos esta barreira, este abismo aqui na terra, né, enquanto nós vivemos, e não depois da morte. O orgulho, que é o pecado original, né, de origem de Adão e Eva. Todo mundo tem orgulho. A conversão já é para nós quebrarmos este orgulho, né? Para nós lutarmos todos os dias, né? Porque todo mundo tem pecado, né? Disse Jesus: quem não tem pecado, que atirem a primeira pedra. Então a conversão, ela é diariamente, né? É preciso nós lutarmos todos os dias da nossa vida por a conversão, para que quebramos esta barreira, este abismo que existe entre pobre e rico, porque depois da morte isto não vai ser resolvido, né? O rico, ele pediu que fosse um dos mortos, né, que viesse aqui na terra, porque segundo ele, a família dele não acreditava nos pregadores, nos profetas e em Moisés. Então ele queria que Abraão mandasse um dos mortos para ver se a família dele acreditava, né? E Abraão: não, isso não é permitido, porque se ele não acredita nos profetas e em Moisés, ou seja, se as pessoas não acreditam nos pregadores, nos padres, nos bispos, no Papa, então também não vai acreditar nos mortos, né? Numa alma que viesse aqui avisar. Então é preciso que a gente acredite nos pregadores, na palavra de Deus, né? É preciso ler a Bíblia todos os dias. É preciso quebrar esta barreira, né? Este abismo do orgulho, do egoísmo, né? Do interesse por si só e desprezar os outros. É preciso quebrar isto aqui na terra. E isto só acontece com a mudança, né? Não é só ir para a igreja, não é só falar em Deus, não é só falar em Jesus. É preciso que haja essa mudança no nosso coração, né? Para que iguale o rico e o pobre, né? Se o rico não sofre por si, mas existem milhões e milhões passando fome, né? Aqui no Brasil mesmo, não precisa nem sair daqui. Nas esquinas das praças, aqui mesmo na nossa comunidade, existem pessoas passando necessidade. A pobreza que existe em nós não permite que a gente faça grandes coisas, mas sempre alguma coisa nós podemos fazer. Pelo menos quebrar este orgulho, né, e tornar-nos pessoas humildes, simples, e não pessoas orgulhosas como o rico, né? E a liturgia de hoje, ela vem acompanhada de duas leituras, né? E o Salmo. O tempo é curto, não dá para a gente falar, mas o assunto é o mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição onde é que está as leituras, para você que lê a Bíblia, se quiser ler, ou você que não lê, não tem costume de ler, pode pesquisar também na Bíblia, né? O assunto é o mesmo, né? Existe o Espírito Santo para guiar, te guiar, né? Para nos guiar e nos indicarmos o que é certo e não o que é errado, né? O Espírito Santo é quem nos avisa se a gente está no caminho certo. Se a gente desvia da rota, o Espírito Santo não permite isto, né? E isto só através da conversão.
Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Este foi o Evangelho de hoje, deste domingo, dia 25 de setembro de 2022, E vamos ouvir a música que eu escolhi, Um bom dia para vocês, um bom domingo, uma boa semana e tudo de bom. E até semana que vem. Tchau. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios. Mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos.